você vai compreender como podemos consagrar nossa vida a Deus sem necessariamente nos agremiarmos a algum movimento ou algum ambiente religioso que nos subjugue a um dogma meramente, estritamente humano. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, a importância de nos consagrarmos a Deus. Essa capa ficou bonitinha, irmãos. A gente fez com muito carinho. Teríamos mais limões para colocar, mas ia dar uma grande poluição visual. Só para você entender essa linha de frente que está caminhando, ombreando conosco, gerando conteúdo, compartilhando o nosso conteúdo. E a gente fez questão de dar honra a quem tem honra essa noite, mostrando um pouquinho do nosso povo que caminha conosco aqui mais intimamente. Ministério do Louvor, Ministério da Palavra, da Oração, da Reflexão, enfim, coisas que a gente tem feito aí através das plataformas, das redes sociais, as quais você tem a oportunidade de acompanhar. Você que está no YouTube, se inscreve, deixa o teu joinha, comente, porque para nós é muito importante. Se quiser nos questionar, questione. Estamos aqui para te ajudar a entender aquilo que o Espírito Santo já nos ensinou acerca das verdades espirituais. Eu sempre costumo dizer que o Evangelho, ele não é uma possibilidade, ele é a única possibilidade. Ele não é uma alternativa, ele não é um caminho, como alguns dizem, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Esse é o adágio mais furado que existe, que só tem o caminho, artigo definido. Ele é o caminho. Ah, mas cada um tem a sua verdade. Não, irmão, só há uma verdade. O resto é achismo, o resto é presunção, é arrogância, soberba, é aquele espírito adâmico que habita na humanidade, que só através da mudança de mente, na qual será falado aqui essa noite, o ser humano pode se constranger e se transformar de dentro para fora, para que através dessa transformação ele possa entender o quão importante é se separar para Deus, sem fanatismo, sem religiosidade. Eu sempre gosto de enfatizar isso. Mas no que tange ao Evangelho, aos seguidores de Cristo, aos cristãos, consagrar-se significa não apenas receber uma bênção, porque ela é consequência da busca, ela é aquilo que Deus acrescenta acerca daqueles que o procuram sem barganha, sem interesse. Portanto, esse consagrar-se na presença dele, nós, enquanto servos, filhos de Deus, temos a oportunidade, irmãos, de viver essa experiência e declararmos que nós pertencemos unicamente ao nosso Criador. Viveremos de acordo com seus propósitos. Consagrar-se vai muito além de uma simples devoção, exigindo oferta e renúncia pessoal. Nós, enquanto oferta, nós, enquanto renúncia, nós nos entregamos totalmente a essa verdade. O caráter que vai transformando a mente e a circunstância daqueles que se entregam. No sentido figurado, consagrar-se significa obter notoriedade, reconhecimento e consolidação profissional, como por exemplo um jogador que se consagra como o melhor jogador do mundo, ter sido o melhor em campo, que fez mais gols, enfim, essa consagração humana do ego pelo ego, mas ele tem um resultado. Ou também aqueles que se consagram com uma dedicação extrema a uma determinada causa, como alguns pintores, artistas, os Van Goghs da vida e tantos outros meios, modos de essa consagração será específica, aquela renúncia totalmente em prol daquele objetivo para o qual a pessoa se entrega. Quando a gente pega o livro Bíblia, quando começou esse negócio de se consagrar, com tudo que a gente tem pregado aqui nos vários momentos da palavra que a gente tem apresentado, cujos vídeos estão no nosso canal no YouTube, você pode observar rituais que eram feitos com sangue, como sombras para o que haveria de vir, que era o Cristo encarnado, nosso Jesus. Da mesma forma, aquela busca em oração, aquela busca em consagração, teve um movimento muito forte no Antigo Testamento, que era o nazireado. E eu quero explorar rapidamente isso, sem me aprofundar muito, mas apenas mostrando para vocês que era um voto voluntário, espontâneo, de total dedicação exclusiva a Deus, que exigia 3 restrições. Essas 3 restrições, o próprio Deus impôs, não foi algo cultural, não foi algo do homem, não foi algo da mente, que era o fato de não consumir vinho, nem bebida fermentada, nada relacionado à uva, nem mesmo vinagre. Olha que interessante isso. Não aparar o cabelo e não tocar em pessoas mortas. E a coisa tremenda quando nós lemos esse texto e depois fazemos uma comparação no Novo Testamento. Hoje, quarta-feira, teremos aqui a nossa 7ª ceia do ano de 2026, estaremos celebrando hoje. E ao tocar nesse suco de uva, assim como o pão é o corpo, o vinho é o sangue. E você começa a entender esse mistério que naquele nazireado, aquela separação, aquela consagração, que era do hebraico nazir, já era ensinado. Essa separação já mostrava que a consagração exigia algumas regras, algumas normas, para que de fato as pessoas pudessem ter uma vida mais íntima com Deus.
alguns nazireus daquela época que marcaram biblicamente, todos personagens muito conhecidos, que provavelmente você já tenha assistido até em filmes, como por exemplo Sansão, aquele que ao cortar o cabelo, apaixonado pela Dalila, cortaram o cabelo dele, ele perdeu a força. Esse foi consagrado ao nazireado desde que nasceu, ele sempre foi nazireu. Outro que foi o profeta Samuel, consagrado por Ana, que até então era estéril, sua mãe. A Ana era estéril, não podia gerar filhos, e Deus, permitindo que ela gerasse filho, ela fez uma promessa que entregaria a obra de Deus, e aquele filho que nascesse, e aquele filho tornou-se profeta, juiz, e consagrado por Ana ao nazireado. Como João Batista, querido primo de Jesus, que também pregou, separou-se também. O apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, ele teve um nazireado muito temporário, mas era uma total, exclusiva entrega para Deus. E aí, irmãos, a gente começa a entender que essa busca de Deus, ou busca a Deus, ela não tem absolutamente nada a ver com o movimento religioso cristão que veio depois de Cristo, obviamente, para que nós, enquanto igreja, nos reuníssemos como memorial, como corpo. Vamos também falar aqui essa noite sobre isso, o porquê de estar aqui nessas reuniões como a gente está aqui hoje. Tem um propósito espiritual neste encontro, mas a consagração, a busca, assim como o conhecimento, ela vem de um esforço pessoal. A gente vê pessoas, por exemplo, que se esforçam, fazem faculdade, algumas se promovem, realmente se consagram por terem estudado, pessoas que chegam a ter 2, 3 faculdades, se consagraram em estudar, abriram mão, abdicaram de tantas outras coisas, enquanto muitos faziam festas. Cansei de conhecer pessoas que se aprofundaram, que viam um chamado naquilo que ela estava se dedicando a fazer, nasceram para aquilo e hoje são prósperas na profissão que exercem, que se consagraram, se separaram para aquilo. Só que cerca de 200 a 300 anos antes desse Sansão, desse Samuel, houve um cara, e depois ele foi o substituto de Moisés para tocar o povo até a terra prometida, que era Josué. E no capítulo 24, no versículo 14 e 15, ele expressa algo muito forte, irmãos, no meio de tanta idolatria, de tantos outros deuses que as pessoas estavam se consagrando, mas não da forma que Deus esperava, porque quando você se consagra a qualquer entidade espiritual que não seja Deus, é aquilo que Deus chama de idolatria. Você faz daquela entidade o teu ídolo, e isso é abominação aos olhos de Deus. Já ministrei muitas vezes também sobre isso. E aqui Deus pontua nesse trecho do capítulo 24, quando José termina, ele conclui dizendo: portanto, agora temam a Deus o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis, não da boca para fora, não só como aquele servo que frequenta a igreja achando que vai no culto dominical, ou no culto sabático, ou até num culto de quarta-feira, e acha que por isso ele está sendo um servo fiel. Não, é algo mais profundo, é algo que vem do coração. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoraram lá na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vocês vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, que seria hoje o Iraque, que está sempre em guerra, aquele pessoal lá no nordeste da Síria, o sudeste da Turquia, sudoeste do Irã, ou então os deuses dos amorreus, que seria hoje Israel, Líbano, Síria. E Josué deixou muito claro: na terra de quem vocês estão morando agora. Porém eu, Josué dizendo, eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, Senhor. É importante, irmão, salientar que neste mundo ninguém vive sem servir a alguém ou a alguma coisa. Não tenha a presunção de bater no teu peito e dizer: eu não sirvo a ninguém. Não, eu nem trabalho, pastor, eu não tenho nem emprego, eu vivo por si só, eu trabalho home office. Eu faço meu salário, eu faço meu trabalho, não dependo de ninguém, sou totalmente independente. É pura ignorância, amado. Carinhosamente eu falo contigo, meu irmão, minha irmã, que pensa assim. Porque se você cai duro hoje, irmão, Deus te recolhe desta terra, tu não tem como te sepultar, tu não tem como te cremar, tu vai depender de alguém para te levar. Ou se quando tu te alimenta, o pão que tu come é feito por outras mãos, as quais prepararam o pão para que tu pudesse te alimentar. Há uma interdependência do ser humano um pelos outros, aqueles que estão trabalhando para nos servir sem que tenham consciência disso. A humanidade, ela vive serva um dos outros, mas as pessoas não conseguem pensar nisso, devido à presunção, devido à arrogância do dinheiro, por achar que o dinheiro compra tudo. As pessoas não percebem que o dinheiro pelo dinheiro não compraria nada se não houvesse esses serviços a serem oferecidos à humanidade, ainda que obviamente por um preço, porque digno é o trabalhador do seu salário. Mas entenda nessa noite, nós somos chamados a ser servos de Deus, mas quem rejeita o senhorio de Cristo acaba servindo ao pecado, não tem como, as próprias paixões ou, em última análise, ao próprio reino das trevas. Ou é Deus, ou é o diabo, ou é a ti mesmo. Não tem como escapar disso. Todo ser humano está sob alguma forma de senhorio.
Ninguém é totalmente independente. Todos servimos a alguém ou a alguma coisa. Não tem como escapar disso. Dito isso, estabelecida essa consciência, essa verdade espiritual, entremos na ministração ali em Mateus capítulo 6, versículo 24, onde o texto nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, no caso também chamado como aquela entidade que representa o dinheiro. E aqui o dinheiro ele tem uma simbologia muito mais profunda em tudo que é material, simbolizando tudo aquilo que não é espiritual, tudo aquilo que realmente não advém do mundo espiritual, que é meramente natural, é feito, produzido pelo homem. É justamente isso que nos separa de Deus, porque lá em Mateus 6,33, que foi uma palavra que transformou minha vida no começo da minha conversão ali em São Paulo, quando eu estava aprendendo a me consagrar ao Senhor, quando Ele falou comigo: me busque em primeiro lugar, que essas tuas preocupações, essas tuas necessidades, eu tomo conta. Eu vou te ajudar, essas contas eu vou te ajudar a serem pagas, eu vou suprir, eu vou abençoar os que te abençoam, vou amaldiçoar os que te amaldiçoam. Não te preocupa com nada, só me busca em primeiro lugar e deixa que eu, como dono do ouro, dono da prata, te sustento. É o que Deus falava implicitamente a essa palavra, para que nós aprendamos a depender somente dele e não na força do nosso braço. Nós temos que optar quem nós estamos servindo. A pessoa que serve o dinheiro, ela torna-se uma pessoa materialista, arrogante, presunçosa, dona de si, e não consegue muitas vezes entender que o mundo espiritual é real, ainda que invisível. É onde vem o ateísmo, aonde vem dogmas e crenças totalmente antagônicas ao evangelho. E tudo isto é abominação aos olhos de Deus. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo do desconhecimento, o tempo da desinformação. E todos nós estamos aqui aprendendo um pouco mais a cada dia. Eu estou aqui essa noite para te passar essa informação daquilo que eu também tive que aprender, irmãos, para poder ter paz no meio da aflição. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 19, sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro, o planeta Terra todo, está sob o controle do maligno. O mundo jaz no maligno. Todo o sistema econômico, político, social está sob domínio do maligno. Por isso que muitas vezes eu insisto para que as pessoas que buscam a Deus, que se consagram a Deus, não entrem em discussões, irmãos, acerca disso ou daquilo, especialmente agora na época de campanha política, os proselitismos, os discursos, onde muitos espaços religiosos têm se tornado verdadeiros palanques eleitoreiros. É coisa nojenta, abominável aos olhos de Deus. Não que nós nos tornemos aqui religiosos, porque sabemos que igreja somos nós, não o local, mas a partir do momento que nós consagramos, o tema hoje é consagração, terminado do espaço, para que ali se faça presente o Espírito Santo de Deus no meio daquela adoração, e você faz daquele ambiente algo que seria abominável aos olhos de Deus, uma casa de jogos, uma casa de prostituição, qualquer coisa que fuja daquilo que Deus tem como propósito do encontro, tudo isso entristece o coração de Deus. Fizemos cultos já em vários locais que Deus abençoou os locais por onde andamos. Graças a Deus, aquela oferta de nos receber ali, Deus começou a criar outras oportunidades, porque viu sinceridade em ceder aquele espaço para aquele encontro. Mas é importante a gente entender que neste mundo caído, nós precisamos nos sujeitar em obediência ao senhorio desse Deus. Alguns interpretam como prisioneiro, como Paulo fala: eu sou prisioneiro de Cristo. Outros falam servos, outros falam escravos. A nomenclatura não importa, irmãos. O que importa é você ter a humildade de reconhecer que aqui nessa existência você sempre vai ter um senhorio sobre a tua vida, ou pela força do teu braço, ou Deus, ou as trevas. Isso é para você entender que sem Deus você automaticamente abre espaço, abre brecha para se tornar escravo do outro lado. Simbolizando o que Deus quer dizer aqui essa noite acerca da escravidão, do pecado. Olha o que esse texto na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, verso 16, nos diz: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Vocês aí da igreja que estão aí ouvindo essa palavra, vocês como igreja, vocês como corpo de Cristo, vocês se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer, adorar, amar, acolher. Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou vocês podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça, ou seja, a vida eterna. Mesmo Paulo, Romanos, no capítulo 16, versos 17 e 18, como servos de si mesmos, aqueles que se amam a si mesmos, não no sentido do amor próprio, mas no sentido da vaidade, no sentido do egocentrismo, daquilo que só ele tem valor, o resto é o resto. Esse texto é para esses tais que Paulo escreveu como servos de si mesmos. Para a igreja, tá, irmãos? Sempre igreja. Meus irmãos,
Peço que vocês tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês já receberam. Paulo já tinha ensinado a cuidar da verdade. Mas sempre tem alguém que diz, não, esse tema é muito pesado, vem pra cá que aqui é melhor, sai daí, isso aí tá cansativo demais, é muito ensino, tu vai ficar alienado, vai virar fanático. E eles ficam tentando fazer a cabeça, mas Paulo adverte, afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a si mesmos. Presta atenção agora, meus irmãos, isso aqui é sensacional. Tem a ver com aquela seita religiosa que vem no portão entregar panfleto aqui, disfarçados de evangélicos. Por meio de conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas mais simples. Irmão, isso aqui está escrito na carta do apóstolo Paulo, não é a palavra do Jairo. Eu fico pensando, quanta gente cai na ladainha. Ô, minha amada, tudo bem? Pega esse folhetinho aqui, vem conhecer aquele salão, aquele lugar lá onde a gente tá fazendo os cultos. E a pessoa é envolvida por aquela conversa, aquele chaveco, aquele 171 no ouvido, aquela bajulação, e acabam sendo enganadas, especialmente as pessoas que realmente não têm discernimento do que é luz, do que é treva, do que é verdade, do que é mentira, porque não conhecem a palavra. Nesse sentido, ela acaba não servindo a Deus, mas aos seus próprios interesses e à própria vontade, desejos da carne, orgulho, ego, paixões. Esses tais que vêm com esse tipo de ladainha são aqueles crentes que se perdem, que vocês veem nas redes sociais ou nos telejornais, falando pastor tal foi preso por adultério, pastor tal foi preso por tráfico de drogas, uns envolvidos com cervejaria, com bebidice, cigarro, tantas falcatruas. Irmãos, é um mistério, uma abominação que eu fico observando. Mas são pastores, lobos travestidos de ovelhas. E Deus tem denunciado isso, usando os pequeninos dessa terra, que nós não somos perfeitos. Também somos pecadores, irmãos, mas procuramos honrar aquilo que Deus nos tem passado, porque Ele fala e isso nos dá muito temor. Qualquer um que vergonhar o Evangelho, melhor seria se colocasse uma pedra de atafona, uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse no rio, do que desviar os pequeninos da verdade, do verdadeiro Evangelho. Como servos de Deus, ali em Romanos capítulo 6, versículo 22, mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos, ou seja, servos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. Mas não vou poder agora fazer mais nada, pastor. Não posso bater minha bolinha, não posso ir no cinema, não posso pra praia, não posso passear, tenho que viver socado na igreja. Não, irmãos, não é o que Deus está falando. Não é isso que Ele está dizendo. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. Em tudo que vocês fizerem, glorifiquem a Ele. Tudo que vocês forem viver nesta existência, no trabalho, no lazer, no entretenimento, que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. São nesses momentos que Deus muitas vezes nos oportuniza a alcançar outras pessoas, seja pelo próprio testemunho do comportamento, da maneira que você se põe na sociedade na qual você vive, sem mostrar que você é um fanático religioso, que você pertence a alguma seita, mas que você carrega como carta viva a presença do Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus quer, para que nós, enquanto servos, prisioneiros dele, possamos viver como resultado a vida eterna, que é o que nos aguarda no céu. Eu creio nisso, irmãos, que em breve Jesus estará voltando, estaremos contemplando a sua face, mas é preciso que nós perseveremos até o fim, para poder realmente, nesse processo de entrega, de consagração, resistir a tudo que tenta nos tirar deste foco, especialmente depois que nós começamos a ter esse conhecimento de Deus. Sempre tem um atormentado para tentar tirar a gente do caminho. O mesmo apóstolo João, primeira carta de João 5,3, pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Não são difíceis de obedecer aquilo que faz parte da nova natureza. Alguns falam assim: pô, Jair, agora eu virei crente, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Como é que tem uma vida assim, né? Não, irmãos, não é porque eu virei, é por eu perceber que eu não tenho mais vontade de fazer isso ou de fazer aquilo, que eu me dei conta que eu me converti, que eu mudei de caminho, que a minha mente é outra. E é nessa conjuntura que a gente acaba se percebendo como alguém que se consagrou para Ele, mas que tem uma vida social, que tem uma vida familiar, uma vida próxima a quem amamos. E oportunizamos também outros conhecerem essa palavra, esse evangelho, com essas pessoas às quais nos relacionamos no trabalho, escola e tantos outros lugares. Mas é importante entender, meus irmãos, nessa noite, que essa consagração, ela precisa ser sadia. Senão vamos nos tornar fanáticos, religiosos, fazendo barganhas, moedas de troca, porque a maioria das pessoas que se voltam para Deus buscando uma consagração, elas se consagram a uma religião e não ao Deus da religião. Sendo que religião aqui no sentido de religare, religião aqui não no sentido de seita, porque a única religião que Deus tem para nós é amar o próximo, sustentar as viúvas e fugir do mal, se afastar de todo o mal, como o Tiago nos ensinou. Mas aqui, neste caso, as pessoas precisam buscar
buscar cada vez mais essa consagração de uma forma equilibrada. E eu pontuei alguns tópicos aqui que vão te ajudar, caso você ainda não esteja conseguindo. Como é que eu faço isso, pastor? Eu tenho uma vida secular, eu tenho uma vida... Alguém tem que trabalhar, né, pastor? Claro, irmãos, nós também trabalhamos, só que de uma outra forma, diferente da forma que Deus te separou. Nós conseguimos no nosso trabalho viver mais para Deus, conhecendo mais da sua palavra, vivendo mais em consagração, em oração. Isso não nos torna menos trabalhadores, pelo contrário, maior a responsabilidade de quem realmente tem um ministério do que aqueles que realmente espiritualmente estão só na carona da prática religiosa, porque não querem uma entrega genuína à verdade, mas querem apenas participar de movimentos religiosos por frequência ou por sacrifícios, qualquer outra coisa que não seja a verdadeira renúncia a si mesmo. Então, para ter esse equilíbrio, o primeiro ponto é ter uma renovação mental. Se a tua mente não for renovada, aquilo que o apóstolo Paulo chama de metanoia, você não vai estar vivendo uma consagração com Deus, você vai ter uma religião. Então aqui, Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Irmãos, a única forma de você experimentar a vontade de Deus é se submeter a Ele. Ao submeter-se a Deus, você vai perceber que nem tudo que é bom, perfeito e agradável a Deus vai ser bom para ti. Eu percebi isso quando eu entendi que eu tinha que parar com eventos seculares, com os eventos de shows, que eu tinha que cantar só para Ele. Que na verdade o cantar não era mais o cantar, mas era o adorar. Essa transformação, ela requer renúncia. A consagração, ela tem esse processo de você abrir mão de algumas coisas que te preenchem e que aos pouquinhos você vai deixando de gostar daquilo. A forma mais pedagógica que eu posso dizer, enquanto músico, para os nossos colegas músicos que estão aqui, é como quando você, em criança, gostava de cantar a música da Xuxa. Lariei, lariei, lariei. E daqui a pouquinho você fica um marmanjo e vem aqueles bailezinhos de carnaval que eu toquei em tantos daqueles e cantava aquela música até como brincadeira, era ridículo, porque aquilo já não tinha a ver com a minha natureza, aquilo era quando criança. Quando eu era criança eu cantava como criança, depois como adulto eu cantei como adulto, e assim é no mundo espiritual. Quando você tem uma relação mais aprofundada com Deus, você percebe que esse equilíbrio, ele vai te afastar de coisas que realmente não tem a ver, irmãos, mais com aquela mente atrasada realmente na presença de Deus, mas uma mente evoluída. E isso vai trazer equilíbrio, e equilíbrio é o que Deus estabelece em todo aquele que realmente o busca. Ele te faz tu ficar equilibrado. Tu pode ser uma pessoa perturbada, desequilibrada, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai te botando no eixo. A partir do momento que você se voluntariza, Senhor, eu não sei como é que é esse negócio, mas me ajuda. Claro que se você tem alguma patologia psiquiátrica, você precisa de ajuda, irmão. A gente vê pessoas doentes hoje buscando religião, achando que tudo é espiritual, sem entender que existem processos, somos falhos, mortais, temos problemas que de ordem genética, de ordem psicossomática, que precisam ser tratadas pela medicina. Mas aqui o que Deus está falando através da palavra são princípios espirituais que vão nos trazer paz no meio da guerra, graça em meio a impossibilidades. E é isso que Deus quer falar aqui através de Eclesiastes capítulo 7, versos 16 a 18. Portanto, não seja justo nem sábio demais. Não seja juiz de tudo. Não me querer julgar tudo achando que agora você é o bom porque você conhece a palavra. Não, seja humilde. Por que tu vai te destruir a si mesmo? Tampouco seja perverso demais. Aquele tipo de gente rigorosa com tudo, detalhista com tudo. Não, tenta entender o limite dos outros. Há pessoas que têm fé para comer legumes, sopinha, mas tem outros que já podem comer picanha, podem comer carne. E você que quer comer sopinha, não fica enchendo o saco de quem come carne. É simples. Você manter um equilíbrio social, democrático e espiritual nas diferenças, sem ficar te matando, ficar realmente sendo até um tolo. E aqui o texto fala, não seja tolo. Por que morrer antes da hora? Você vai morrer na fé ou vai infartar se você não tiver esse autocontrole, esse domínio próprio, que não deixa as adversidades ou as diferenças que te atormentam, que te incomodam, que te importunam, tirar o teu eixo, tirar o teu equilíbrio. Prestem atenção a estas instruções, pois quem teme a Deus evita os dois extremos. Eu tenho sempre como referência a crucificação de Jesus, a imagem que a gente sempre vê ele no centro e no meio de dois ladrões. E há pessoas que fazem brincadeira, piadas, especialmente na esfera política, o de esquerda ou de direita, sendo que Jesus não está falando disso, irmãos. Ele está falando para que você não esteja sempre nos extremos. E não quer dizer que também tem que ser de centro, mas no sentido de ser uma pessoa equilibrada. Não seja de mais, nem seja de menos, mas seja alguém que possa trazer tempero, assim como o sal que se mistura à carne. Se botar demais vai salgar, se botar de menos vai ficar insonso. Mas se você botar no momento certo, na medida certa,
ele não vai nem aparecer, mas ele vai trazer sabor, ele vai exaltar aquilo ao qual ele se agregou. E assim tem que ser a palavra, assim tem que ser o evangelho. Se for demais, é chatice, é encheção de saco, é religiosidade, é fanatismo. Se for de menos, é carnalidade, é falta de compromisso espiritual com a verdade, é falta de respeito, de obediência para aquele que nos chamou. É preciso ter gratidão e ser justo. O profeta Miqueias, no capítulo 6, verso 8, nos disse: o Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. Irmãos, que um texto assim, parece um texto feito por uma criança infantil, mas olha a profundidade que tem nessa singeleza, nessa simplicidade deste texto, em sermos humildes, amarmos uns aos outros assim como Deus nos ama, e ser gratos, Pai, como gratos ao Pai, gratos ao Filho, gratos ao Espírito Santo, gratos a Deus pelas pessoas que estão à nossa volta, gratos a Deus até pelos problemas que passamos. Em tudo a gente deve dar graça, como o apóstolo Paulo ensinou ao povo de Tessalônica, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18. Em tudo, absolutamente tudo, nas perseguições, em tudo, vocês agradeçam, porque tem um propósito, nada é por acaso. Tudo isso vai contribuir para o nosso crescimento. Esse processo de consagração, de renúncia, vai ter provação, e eu sei disso, irmãos. Se eu for contar para vocês aqui, eu deixo de fazer o momento da palavra e vira um momento de testemunho. Eu não quero misturar as estações. No outro momento eu vou contar de tantas coisas que a gente tem passado, como se fosse já um prenúncio de coisas maravilhosas que estão por vir, que a gente não consegue alcançar, porque a nossa mente é limitada. Mas eu sei que está se cumprindo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para aqueles cujo Deus é o Senhor. Uma vida de oração é importante. Efésios 6,18 nos diz: façam tudo isso, orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Fiquem alertas, não desanimem, e orem sempre por todo o povo de Deus. Nós temos irmãos aqui no ministério que tem isso aqui por prática de vida. Estão lá no trabalho. Ô, Senhor, me orienta como é que eu tenho que fazer. Eu quero fazer o que é certo, Deus. Às vezes uma escolha, é um negócio que tu vai fazer. Deus, eu estou na tua presença, eu não quero dar um passo errado. Eu tenho vontade de fazer por aqui, Deus. Mas será que o meu coração enganoso está certo com o que tu quer? O coração enganoso, irmãos, tende muitas vezes, como o próprio nome já diz, a nos desviar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque as nossas necessidades, as nossas concupiscências, muitas vezes elas se distanciam da vontade de Deus, porque aquilo vai trazer consequências ruins. Num primeiro momento parece ser coisa boa, mas daqui a pouquinho aquilo vai redundar em coisas ruins, e é necessário que você se submeta a ele, para você não se precipitar em fazer más escolhas, e sempre orando o tempo inteiro, como eu estou sempre orando por pessoas, por irmãos. Não porque eu sou pastor, eu sempre tive essa postura desde que eu tive um encontro com Deus ali em São Paulo, desde que eu entendi que o vazio que as pessoas têm hoje, o sofrimento que elas vivem diariamente sem a presença de Deus, é algo terrível, que dinheiro não supre. Ela pode no momento estar desesperada por aquela condição que ela está vivendo, ou uma enfermidade mortal, daqui a pouco vem a cura. Ela até é grata, nem sabe a quem que ela vai agradecer, porque ela não reconhece a soberania de Deus sobre aquela cura, não reconhece a soberania de Deus sobre aquela prosperidade. Ela não sabe nem a quem vai devotar a fé dela. Eu sei porque eu já vivi tudo isso, irmãos. Eu já vivi curas, eu já vivi prosperidades, mas sempre ficava aquele vazio na alma. Tá feliz? Tô feliz, tô. Não havia aquela felicidade verdadeira que a gente vê nas pequenas coisas hoje, nos pequenos detalhes, nas pequenas ajudas, nos pequenos socorros, nas pequenas vitórias que a gente tem, sobre pequenos obstáculos, sob o ponto de vista humano, mas de uma grandiosidade espiritual que só quem realmente está consagrado a Deus tem essa percepção, que é um olhar espiritual, é um olhar mais atento ao mover de Deus. Então, irmãos, quando Paulo fala aqui aos Efésios para a gente orar por todo o povo, é para que a gente realmente aprenda a despertar essa vontade, essa necessidade de viver como igreja, intercedendo uns pelos outros, como Tiago no capítulo 5, verso 16, um texto conhecidíssimo. A gente sempre procura falar dessa palavra porque ela tem muito a ver com essa verdadeira comunhão, especialmente quando a religião fala: não, aqui nós vamos dar a cobertura espiritual para os irmãos. Não, irmão, a cobertura espiritual ela vem dessa comunhão, desta koinonia, deste um orar pelos outros, desse interceder uns pelos outros. Como Tiago fala, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de um justo, ou a oração de uma pessoa obediente a Deus, ela tem muito poder. Não está falando aqui que a oração de um pastor,
ou de um auxiliar, ou de um presbítero, de uma diaconisa, ou de um apóstolo. Não, irmãos, é de uma pessoa que está consagrada na presença de Deus. Não precisa ser nenhum nazireu para fazer isso, mas alguém que realmente tenha uma entrega, uma renúncia, e tenha testemunho para que as pessoas vejam: ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus. E é isso que você vai percebendo a partir do momento que você vai se rendendo cada vez mais em obediência a toda essa instrução que Deus deu no livro Bíblia através dos apóstolos, desses profetas, e o próprio discípulo Tiago dizendo que realmente a gente tem que orar uns pelos outros, porque essa oração vai produzir frutos. Orar sem cessar, orando até na intimidade, como está ali em Mateus 6,6. Quer falar com o teu Deus? Quer? Entra pro teu quarto, fecha a porta, fala com o teu Deus em secreto, e o teu Deus em secreto, que tudo vê, vai te recompensar acerca daquela tua necessidade. É esse olhar, é esse orar que Deus quer que nós façamos para nós mesmos e pelo nosso próximo. Às vezes há pessoas que ligam aqui desesperadas, desesperançadas. Às vezes eu estou aqui na sala com a minha esposa e aqui mesmo que a gente dobra o joelho, vamos interceder porque aquela pessoa está aflita. Daqui a pouquinho não mudou nada, está tudo igual lá, mas há uma paz. Ela não se relaciona mais emocionalmente com aquele problema. Este é o primeiro passo. A vitória precede dessa pacificação diante da circunstância. E a circunstância, depois transformada, é como consequência dessa confiança, dessa entrega, desta fé. Seja templo do Espírito Santo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versos 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Vocês não sabem que vocês são igreja? Vocês aí que servem, eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Você não sabe não? Não sabia? Para com essa prostituição, para com essa drogadição, para com essa mentirada, para com essa safadeza, para com essa pornografia, para com essas mentiras. Não é uma mentirinha pequenininha, pastor? Não, para. Isso azeda a tua relação com Deus. Talha. Não serve nem para fazer ambrosia. Tem que jogar fora, no lixo. Porque Deus está falando claramente aqui, irmãos, que Ele quer uma relação sincera conosco. Mas se você não tiver essa relação com o teu Espírito Santo, você não vai conseguir ter de fato uma aliança com Ele. Vocês não pertencem mais a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Vocês entenderam agora por que nós somos prisioneiros de Cristo? A gente está tudo lascado sem a presença dele, irmãos. Se não fosse aquele tetelestai na cruz, está consumado, a humanidade toda estava condenada. Não teria nenhum ídolo, nenhuma entidade a quem buscar. As pessoas estariam aqui mortas infinitamente. Mas a esperança da ressurreição, a esperança da salvação, que não é nada psicológico, não é achismo. A gente carrega essa essência, essa verdade, essa certeza, sem mesmo entender. Daqui para o céu, seremos catapultados, não veremos a morte, mas passaremos desta vida terrena para a vida eterna. Não dá para explicar como há coisas na vida que você apenas tem que provar, tem que experimentar. Eu sempre costumo dizer isso. Viajei a alguns lugares, países, provando culinárias, gastronomias simples e tremendas, com sabores mais diversos possíveis. E as pessoas me questionavam: mas como é que é o gosto daquilo? Como é que é aquele tempero? No tempo que eu fazia shows, eu tive essa oportunidade, a música me oportunizou para isso. Eu sempre dizia: olha, eu até posso comparar o sabor, se parece com aquilo, se parece com a outra coisa, mas ainda não é. Você tem que experimentar, você tem que provar. O evangelho é a mesma coisa. Se não houver essa experiência pessoal, você não vai entender e não vai crer naquilo que nós professamos como comportamento de fé. Razão pela qual nós não estamos aqui como tolos, nos separando para Deus, mas estamos aqui cumprindo em obediência aquilo que Ele nos ordenou. Quer saber? Está aqui na palavra. Congreguem. Como assim congregar, pastor? Você não falou que religião... Não, irmãos. O encontro, a religião, ela tem que ser sadia quando ela não é um sistema viciado, viciante, manipulador, que tira o teu eu, a tua mente, a tua forma de pensar, que te manipula, que diz que isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, sem que você possa examinar as escrituras, como o povo de Bereia fazia para saber o que está respaldado ou não por Deus. Mas Paulo ensina aqui, ó. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 27. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, ou seja, igreja, e cada um é uma parte dele. Irmãos, isso aqui é uma síntese de que eu tanto já tentei explicar. Não, eu sou igreja, eu não preciso de lugar nenhum porque eu sou igreja, pastor. Deus habita em mim, eu sou igreja. Não, irmão, tu não é igreja. Tu é um membro dessa igreja. Tu é como se fosse um tijolinho que faz parte desse prédio espiritual. Que Paulo explica bem claro. Juntos é que nós somos igreja. Um tijolo junto com o outro, um amarrado com o outro com cimento, ele faz uma parede, que juntamente com as treliças faz um telhado, enfim, uma construção. E essa construção do corpo, ela tem um cabeça que é o Cristo. Cada um de nós temos que ter a responsabilidade de, enquanto parte dele, sabermos que se nós não estivermos posicionados de acordo com aquilo que ele espera de um membro deste corpo, nós automaticamente
vamos ser penalizados. É como alguém que de repente vai para academia, trabalha braço, mas as perninhas são os gambitos, não trabalha a perna. O corpo inteiro não está junto, sendo moldado para poder sustentar todo o corpo. E aqui Deus quer nos ensinar, metaforicamente, o que realmente significa esse congregar, como fala em Hebreus 10:25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Ih, o pastor está mudando a Bíblia. Não, irmão. Vai lá na nova versão ali, na linguagem de hoje. Vai ver. A NTLH fala reuniões. E quando eu botei reunião do cordão, eu não sabia que falava isso. Eu fui pelo Espírito. Como é que a gente vai chamar esses cultos? Se botar nome de culto, vai achar que é religião, vai achar que é templo. Mesmo a gente sendo igreja, fora de um templo. E aí Deus me deu aquela direção. Reunião do cordão. Reunião. Cordão porque é cordão de 3 dobras. E aí eu me deparei depois com esse texto, nessa versão. Não abandonemos, como alguns estão fazendo. Não é o caso dos irmãos que não vieram hoje por causa do frio, não é isso que Deus está dizendo aqui. É o deixar de ter uma aliança. É o deixar de realmente querer congregar. E aquele que te diz que é teu irmão, mas não professa mais uma manifestação de fé como igreja, independente se ele estiver congregando numa outra placa, numa outra denominação religiosa. Comunhão não tem placa, irmãos. A comunhão é nós estarmos aqui sempre dispostos a ajudar o próximo, a servir o próximo, porque é isso que Deus quer, é disso que Deus espera da igreja. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Que dia é esse? É o dia da volta de Cristo. É o dia que realmente Deus espera que nós, enquanto corpo, enquanto igreja, nos consagremos. Esse é o tempo de a igreja se separar, se consagrar. Porque os sinais estão muito claros acerca dos sinais que precedem a vinda do Cristo. E eu finalizo essa noite com a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 13. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Que Paulo, obviamente, falando a Timóteo, que ele em breve estaria junto com ele para poder realmente pregar a palavra, mas aqui tem uma simbologia muito mais profunda, como se fosse o próprio Cristo falando à sua igreja. Enquanto você espera a minha vinda, a vinda de Cristo, dedique-se à leitura em público, que é o que eu estou fazendo aqui. Mas que leitura é essa, pastor? A leitura das Escrituras Sagradas e a pregação do Evangelho. O que é pregar o Evangelho? É te mostrar o fundamento que tem por detrás daquele texto chamado Escritura. A pregação vai fazer você discernir dentro daquele texto, naquele livro chamado Bíblia, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é nada mais, nada menos que a sua palavra. Isso chama-se ensino cristão. Consagre-se a Deus no teu dia a dia, na tua intimidade, lá no teu quarto, onde tu e Deus só. Estabelece uma intimidade com Ele. Quantos irmãos temos visto nesse caminhar, nesse andar, pessoas que a gente encontra, alguém que vai prestar um serviço às vezes para nós, que não estão em igreja, que não frequentam lugar nenhum, e você vê o Cristo na vida dessas pessoas, pessoas que já têm a prática da leitura da Bíblia, pessoas que têm a prática de fazer o bem ao próximo, pessoas que têm a prática de ajudar, está no coração de fazer a obra de Deus, mesmo não sendo dentro de um estabelecimento religioso, ainda que elas não congreguem religiosamente, espiritualmente, mas elas têm uma comunhão no sentido de se colocar à disposição. Precisando de mim, eu estou aqui. Isso é evangelho, está valendo. Porque Deus está vendo a sinceridade do coração, enquanto muitos estão nos lugares reunidos, adorando apenas de boca, de lábios, mas o coração está distante. E isso Deus despreza. Porque Deus, ele vê o coração, ele não ouve, ele vê o coração. Ele sabe quando o nosso coração está inclinado à verdade, da adoração, da oração, da consagração. Portanto, irmãos, que esse tema tão espiritual que Deus colocou no meu coração para este dia 8 de julho de 2026 seja um divisor de águas na tua história, na tua vida espiritual com Cristo, para que você saiba como crescer, como deixar de ser um menino, uma menina na fé e tornar-se verdadeiramente uma referência para os teus, para que através de você, através da tua vida, através do teu testemunho, vidas possam ser alcançadas e transformadas, assim como a tua está sendo, a partir desse dia que se chama hoje. Esta foi a mensagem espiritual que Deus colocou no meu coração neste dia, na reunião do cordão.